Boa tarde. Rita Glória, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, família. Rita Glória. Rita Glória, Pai do Senhor, Andresa. Compartilha aí, Andresa, essa live em nome de Jesus. Ah, vamos ficar magrinha, né não? Rita Glória, gente, vamos estar compartilhando aí. Meu Deus, transmissão. Glória a Deus. A paz do Senhor, Gracilene. Nós estamos hoje na live abençoada. Cris Moraes. Vamos entrando, dando glória, vamos compartilhando. Vai ser uma live muito edificadora, não é mesmo? Sim. Pai do Senhor, boa tarde, boa tarde. Vamos entrando, gente, vamos compartilhando aí em nome de Jesus. A Bíblia diz que hoje tem 2 ou 3 reunidos, ele já se faz presente. Então ele já está na casa. A gente está aqui com a doutora Sara, gente, em nome de Jesus. E hoje ela vai estar falando com a gente a respeito aí de saúde. Que obesidade, ela mata. E muitas das vezes a gente deixa de fazer as atividades físicas, deixa de fazer aquilo que é primordial para a nossa saúde, talvez até por questões religiosas, muitas coisas, né, que impede da gente estar lutando aí para a nossa saúde. Então hoje ela vai estar aqui em poucas palavras, por isso que é bom vocês compartilhar o mais breve. Ela vai estar, e a gente vai estar sob uma base bíblica aqui, tá, gente? Então corre aí, compartilha em nome de Jesus, que ela vai estar aí falando conosco, amém? Fica à vontade, já tem mais de 3, então Jesus já está na casa. Boa tarde. Vim falar sobre obesidade. Obesidade é uma doença, né? Muitas pessoas acham que não é uma doença, né? Que estar acima do peso é uma condição, às vezes até genética. Ah, minha família, todo mundo está acima do peso, então eu também estou acima do peso, então é normal. Não, não é normal. A obesidade por si só aumenta o risco de câncer, aumenta o risco de AVC, infarto, por si só pela obesidade, porque já causa, né, uma inflamação crônica. E se você não combate a doença, você tem propensão a morrer antes do tempo. Né? Então, como combater a obesidade? É fácil? Não é. Né? A maioria das vezes a gente vai precisar de um tratamento medicamentoso junto com dieta e exercício, que é importantíssimo, não tem como. A base é dieta e exercício. E a medicação vem, né, não pega medicação com o vizinho, com quem está tomando, que se deu certo, né, porque vocês têm mania de fazer isso. Se automedicar, né? Se automedicar, ou então perguntar, minha amiga deu certo, a minha irmã deu certo, a minha mãe deu certo. O que funciona para você, às vezes não funciona para o outro. Lembrar que todo remédio tem contraindicação, é perigoso e os de obesidade não são diferentes. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, sobre o tratamento. Muitas pessoas também acham que você não emagrece muitas das vezes porque você se vergonha, que você não tem força de vontade, porque você não quer. E, na verdade, estar obeso até, né, no cérebro gera reações em que você é impedido de emagrecer. Vocês sabiam disso? Não é fácil, né, como as pessoas acham, é só fechar a boca. Não, às vezes a pessoa tem ansiedade junto, não dorme bem, tem um intestino que não funciona. Tudo isso colabora. Fora o fator genético que a gente começou falando no início. Se você tem pais obesos, a sua propensão, né, probabilidade de ser obeso é muito maior.
Então, quando você tem essa doença, tem que tratar. Não fica com vergonha de buscar ajuda, porque é até pejorativo, né? Quando está na escola, a criança já é o gordinho da escola, e isso gera, né, uma restrição. A pessoa não quer tratar, porque acha que não é doença. Tem que entender que é doença sim. 90 quilos precisava ser... Aí, olha que beleza. Já emagreceu bastante. E assim, temos os recursos, além do medicamentoso, tem a cirurgia bariátrica também, que tem suas indicações, né? Leva em consideração o IMC e leva em consideração comorbidades também. Isso tem que passar por uma consulta para poder ver. E a prevenção da obesidade? O que você pode fazer para prevenir a obesidade? Você tem que diminuir esses alimentos processados, ultraprocessados, esses pacotinhos, né? Biscoito, achocolatado, fast food. Hoje com iFood a gente come muito mal, então tem que melhorar isso aí, tem que comer mais fruta, verdura, legume. Nossas crianças parar com esse negócio de Toddy, né? Iogurte açucarado, a maioria tem açúcar. Normalmente são iogurtes que você compra sem açúcar. Com tudo isso, aumentar a ingesta de água. Tudo isso você vai estar prevenindo a obesidade na tua família, porque o seu filho, se ele começar a ser obeso da infância, é muito mais difícil dele perder peso lá na frente. Combinados? Você quer falar alguma coisa? Eu falei tão rapidinho, botei tão... Eles estão perguntando aqui onde que está a live. Vou mandar um link aqui. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer para a doutora aí? A gente quer ser bastante objetivo, né? Então, eu não sei como é que eu mando o link aqui. Alguém deseja fazer alguma pergunta, aproveitar que ela está aqui? Vocês têm alguma dúvida? De repente você está passando por algum processo de emagrecimento, ou talvez você não está tendo força para passar por esse processo. De repente você tem um vizinho, um amigo que está precisando de uma ajuda. Aproveita e faça a pergunta para ela aqui agora. Não só endócrino, né? Sobre adoçante. Ah, tá. É muito interessante. Recentemente a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, colocou uma nota, né, colocando os adoçantes lá embaixo, como se fossem cancerígenos, não prestassem, e a gente tem que ter uma análise crítica sobre isso. Os adoçantes, edulcorantes, tem alguns subtipos que são um pouquinho melhores. Nada em excesso faz bem, nem açúcar, nem adoçante, né? Mas a nível de emagrecimento, o adoçante ele não tem calorias. Por não ter calorias, ele ajuda no déficit calórico. O que é o déficit calórico? É você ingerir, comer menos do que você gasta. O emagrecimento acontece por isso, porque você come menos do que você gasta. Então, um adoçante, ele é auxiliar nisso. Só que em excesso, ele pode atrapalhar o funcionamento do intestino. Tem alguns estudos que falam sobre fatores cancerígenos, mas ainda não é fechado. Então, adoçantes melhores, né, para consumo mais diário. Tem o stevia, tem o xilitol e o eritritol, que são um pouquinho melhores, mas lembrando que o xilitol e eritritol que você consegue em loja a granel, para quem tem o intestino um pouco solto, pode piorar. Consegui te esclarecer um pouquinho? E aí, conseguiu esclarecer? Tem alguma pergunta mais? Pergunta aí, pode escrever. Eu vou estar compartilhando aqui no meu WhatsApp. Olá, tudo bom, Janaína? A Janaína agora está em Portugal. Ah, que legal. O horário lá agora são quase 10 horas da noite. E Janaína, então vamos começar. Ela está muito obesa. Vamos tratar. O quanto antes você reconhece a doença, mais fácil fica de tratar. Lembrando que não é fácil de tratar. Outra coisa muito importante, obesidade é uma doença crônica, é igual pressão. Se você toma remédio da pressão, você não toma remédio da pressão todo dia? O remédio da obesidade também é um remédio de uso contínuo, porque muitas pessoas acham isso. Tomei o remédio de emagrecer, vou parar? Não. Às vezes a gente troca, né, dependendo de colateral, dependendo da adaptação, dependendo até da questão financeira. Mas
A obesidade é doença crônica, ela não tem cura, ela tem controle, né? E dor nas pernas é uma das coisas que a obesidade faz, né, com o paciente. Dói muito as pernas, você sente as pernas cansadas, pode sentir formigamento, pode aumentar o risco de trombose. Obesidade é uma das principais causas de trombose, vocês sabiam disso? Porque a obesidade por si só é uma inflamação. Ah, a obesidade é uma inflamação. Olha só. E o açúcar? O açúcar. O açúcar, eu ouvi falar que é verdade que inflama. Tomar refrigerante por água com gás tem diferença. Ah, tem. Maravilhoso. Maravilhoso tem, sim. mesmo. Porque se você coloca uma água com gás bem gelada e limão, você já ajuda um pouquinho no seu paladar. E a água com gás, ela não tem caloria, né? Não é porque ela tem gás que ela faz mal. Tem muitas pessoas que perguntam isso. Faz mal normalmente para quem tem refluxo. E aí não tomar em excesso. Sobre o açúcar. O açúcar realmente é um alimento inflamatório, tudo que contém açúcar tem nessa inflamação. Eu vou falar para vocês um pouquinho dos alimentos que tem açúcar e que normalmente vocês não sabem que tem açúcar. Molho de tomate, vocês sabiam que tem açúcar? Molho de tomate tem açúcar, porque diminui a acidez do tomate, senão fica aquela coisa ácida, aquele potinho pronto que a gente compra no mercado. Então, molho de tomate é uma das coisas que tem açúcar escondido. Esses alimentos diet, light, vocês acham que não tem açúcar? Normalmente tem. Biscoito maisena tem muito açúcar. Gente, e lá a Janaína falou que o senhor tem açúcar amarelo. Lá em Portugal. Esse eu não conheço, esse açúcar amarelo. Só que assim, E água com açúcar gás, demerara, açúcar mascavo, açúcar cristal, tudo a mesma coisa, tá? Dá no mesmo. Aumenta a insulina, aumenta o pico de glicose. Doutora, eu nunca posso comer açúcar? Não. A gente tem que ter equilíbrio, né? Você vai no aniversário, por que não comer uma fatia de bolo? Né? Tudo bem, mas vai gastar depois? Vai fazer uma atividade física? No outro dia você vai voltar à sua alimentação normal? Por isso que o nutricionista é tão importante quanto, né, nesse tratamento de emagrecimento. Água com gás e sabor. Ah, outra coisa também, aquela H2O é refrigerante. Ah, é? Não é? Eu tava tentando disfarçar. Cheio de açúcar, cheio de açúcar. Então essas coisas também são coisas que a indústria, né, não vai colocar. Hoje em dia está sendo obrigado a colocar no rótulo alimento rico em açúcar, gordura trans. Tem que colocar no rótulo para a pessoa que não conhece poder levar para casa aquilo que sabe. Não, leite não inflama. Isso aí é mito. O leite, na verdade, ele não faz bem para quem tem intolerância à lactose. Se você não tem intolerância à lactose, você não vai ficar inflamado por causa do leite. O açúcar é muito mais inflamatório do que o leite. Acontece que as pessoas que têm intolerância à lactose, têm intolerância à caseína, que é outra proteína do leite, podem sentir sintomas gastrointestinais. Também não, derivados do leite também não. Né? Inflamam quem tem problemas relacionados à lactose. Ou, por exemplo, quem tem doença autoimune lúpus, tireoidite de Hashimoto, estou te dando alguns exemplos. Pode ter uma sensibilidade maior à lactose, assim como o glúten também, mas não, o leite não é inflamatório. Tá? É um alimento que cabe na dieta das pessoas que não têm intolerância à lactose. Consegui explicar? Mais alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, depois também mandar para o perfil da missionária, a gente consegue responder também depois por direct. O que pode fazer para emagrecer? A primeira coisa é o déficit calórico, você ingerir menos do que você gasta. Ela está sumindo aqui, ó. Ai, eu apareci. Como que você ingere menos do que você gasta? Você come uma quantidade adequada, né, para o seu organismo. Por isso que o nutricionista é tão importante. Ele vai calcular uma quantidade, né, para você, para o seu nível de atividade física, para a sua altura, para o seu peso. Cada um tem uma dieta específica. Então, não entra em dieta da moda. Ah, não vou comer arroz, vou cortar o feijão. Não tem que ter essa maluquice. Você tem que comer bem, mas comer nas quantidades adequadas, tá? Por isso que o nutricionista é tão importante.
E o exercício físico, ele ajuda a aumentar, né, esse déficit calórico, porque você gasta mais do que você ingere. Esse remédio natural, como sempre, peso, tem pressão. Remédio natural para emagrecer, furada, tá? Esses Furada. remédios aí queima a barriga, Não, seca a barriga. Chá seca a barriga, erva de não sei o que, doutor não sei o que. Pula fora disso, que muitas das vezes não é natural, você não sabe a substância que tem ali. Teve até um caso, até recente, que a mulher faleceu por insuficiência hepática, ou seja, agrediu o fígado dela, ela faleceu porque tomou um remédio natural. Vocês têm mais medo de tomar um remédio prescrito pelo endócrino, pelo nutrólogo, do que comprar no mercado negro. Aqui não como muito feijão nem arroz, tá? Por causa da coluna. Eu só não posso fazer exercício. Então, não pode fazer uma hidroginástica, um pilates? Porque às vezes você pode fazer uma hidroginástica, um pilates, fazer uma caminhada, e isso tem que ser liberado pelo ortopedista. Que às vezes não poder, você não pode, uma questão de muito impacto. Mas se for um exercício na água, por exemplo, você vai poder. Ei, Gabi, beijo. Gabi do Gildo. Gabi, amo. Beijo. Faz pergunta aí, Gabi. Faz pergunta aí, aproveita. Vamos explorar. Sim. Ah, sim, deve estar falando assim, Ah, entendi. E deixa eu te falar, esse negócio da gente comer uma salsicha dentro do pão, pode? Salsicha, vocês perguntaram de alimento inflamatório. Salsicha é altamente inflamatório. Salsicha é aquela união de tudo que não presta, é resto. Tá. Doutora, nunca posso comer salsicha. Não, um dia que você for no aniversário, tiver um cachorro quente, uma festa, alguma coisa, você pode comer de vez em quando. Vocês têm que entender que a rotina não pode, a regra é regra, ou seja, comer, alimentar bem. A exceção não pode virar rotina. Salsicha não. Ai, isso aí, Janaína. Salsicha não. Não vou celular. Ah, tá. Salsicha não. Eu botei já não. Ah, tá. Tá Pai bom? do Senhor, Claudinha. Salsicha não. A cena que pega. A paz do Senhor, meu amor. Alguma dúvida, gente? Por favor. Ó, a Bíblia vai dizer que Daniel, para se apresentar bem na presença do rei, a Lulu, ei Lulu, a Lulu tá fitness, a Lulu tá na academia, eu acompanho a Lulu nas redes sociais, a Lulu não tá brincando de academia não, tá? Estou na menopausa e fora do peso. Sinto muitas dores no corpo, tem a ver com obesidade. Isso aí, qual que é o nome dela? Angel P. Silva. Tem sim, tem muito a ver. Na menopausa, a gente, né, nós mulheres, todas nós vamos passar por esse período, que acontece por volta dos 50, 55 anos, tem algumas mulheres que acontece antes, que é a menopausa precoce, há uma queda do estrogênio, e essa queda do estrogênio é responsável por várias mudanças no corpo feminino. Uma delas é acúmulo de gordura, então aumenta o risco da obesidade. Então o exercício físico na menopausa é mandatório, tá? Aqui as massas de pão é muito grossa. Josi, não atendo Unimed, Josi, infelizmente, atendo particular. Depois, se quiser entrar no meu perfil para mais informações, a gente passa. Quando baixar lá, Josinha, te amo. Aí eu vou deixar o arroba dela lá, aí você entra lá, tá? Você pode pagar com dólar. Ah, que chique. Faço consulta online também. Ah, tá. Ficar sem Janaína. pão. Ô, Janaína, ela faz consulta online. Você pode, mesmo em Portugal, você pode consultar com ela. Isso. Tá? Depois a gente vê isso. Não consigo ficar sem pão. Você não precisa ficar sem pão, Janaína. Se você gosta muito de pão, não precisa ficar sem pão. Você precisa, na verdade, equilibrar o que você está comendo. Devo comer de 3 em 3 horas. Então, 3 em 3 horas não é uma regra. Tem gente que se adapta com jejum, tem gente que de 3 em 3 horas tem um resultado. O que vale é o que você come globalmente. Ou seja, se você gasta menos do que come ao longo da semana. Misericórdia mesmo, Gabi. Misericórdia você ter que fazer. Eu vou te falar essa pessoalmente, na massagem, Gabi, gente. Olha, Gabi, terrível. Tá igual eu, Gabi. Eu tenho compulsão alimentar. Então, compulsão alimentar tem tratamento. Não é bobeira, tá muito relacionada à ansiedade e tem tratamento. Tanto comportamental com psicólogo, quanto medicamentoso.
A Gabi é focada, ela tá falando isso, mas ela é focada. É que no salão é difícil, né? E o ambiente onde você trabalha, aprenda a dizer não. A gente não tem que dizer não às vezes? Dizer não para comida também é uma forma de ser sábio, tá? Então dizer não para comida é importante. Não é todo dia que você tem que aceitar um pedaço de bolo, tá? Só de vez em quando. O Gildo é o único que não come. O Júlia come açúcar, sim. Aqui, o café dele é sem açúcar. Muito difícil, ó Jesus. Ansiedade não come. Tem muita ansiedade, por isso como isso. Ansiedade atrapalha sono, atrapalha a quantidade que a gente come. Só quando tô tranquila eu como. Só quando eu tô tranquila Mas eu não. Então, tem pessoas que com ansiedade comem menos e tem ansiedades que levam a comer mais. Ansiedade ajuda sim. Na obesidade, aumenta, né? Em algumas pessoas diminui o apetite, em outras aumenta o apetite. Aí você belisca mais, come mais do que gasta. O Gildo é formiga. Aí, Gildo, tá te entregando, hein? Entregou, né? Gabi te entregou aí. Aqui, mas os meus bombons não tem açúcar, ele só come meus bombons. Sem comentários, emocionado. Gente, mais alguma pergunta? Rapaz do Senhor, boa noite. Boa noite, Fernanda. Você é obesa, Fernanda? Ah, tá. Obesidade. Mas você não parece ser gordinha. Angel P. Macedo. Eu vou perguntar, tipo assim, se eu tô me alimentando, qual a diferença de eu tomar água e o suco? Tem diferença não? É tudo líquido? Tem diferença sim. Sempre priorizar a água, tá? Por isso que é bom e importante a gente, né, consultar com o nutricionista, porque o nutricionista vai calcular a quantidade, tem isso, a quantidade diária de água para cada pessoa. É através do peso, tá? Peso e o sexo. Outra questão é, mulheres e homens têm necessidades diferentes. Os homens têm um perfil hormonal completamente diferente das mulheres, tanto que os homens emagrecem com mais facilidade do que nós. Mais uma coisa que eles, né, entram na frente. Ah, tá. Mas aí, no caso, por exemplo, agora vamos para aquele lado das pessoas que bebem, por exemplo. Tem carboidrato na bebida? Bebida alcoólica? Uma cerveja, muita um coisa. Muita coisa, muito carboidrato. Na verdade, a cerveja é um carboidrato líquido, né? Então, assim, para quem bebe cerveja, tem que beber com moderação, porque também vai ganhar peso aí. Entendi. Né? E a caloria vazia, não é a caloria que te sustenta, uma caloria que não... Tem pergunta aí, missionária Lígia, para você que é totalmente fitness? Tem alguma pergunta aí para fazer? Tá sempre na academia, frisando bem a alimentação, pode perguntar. E aí, Liliane, fala aí, minha filha, pergunta, aproveita, hein? Daqui a pouco a gente está saindo. Se eu bebo muita água no calor, eu fico muito inchada. Então você tem que ver isso, porque tem que ver o funcionamento renal, porque normalmente a gente, na verdade no frio a gente aumenta a diurese, faz mais xixi. É uma homeostase, um equilíbrio do organismo. Mas no verão a gente tende a ficar mais retida mesmo, mais inchada, no próprio clima. Mas se isso for uma coisa muito exagerada, é bom consultar um nefrologista para ver o seu funcionamento dos rins, tá bom? Ah, tá. O tempo, assim, não tem nada a ver, né? Vou pagar mico aqui. Mas por que no tempo do frio a gente come mais? Então, porque a gente tem uma necessidade calórica maior, né? No frio, o nosso corpo faz de tudo para se aquecer. E no frio é a melhor época para emagrecer, você sabia? Porque a gente queima mais também, quer comer mais e queima mais. Trabalho com diabetes gestacional. Trato as gravidinhas também. Tá, isso mesmo, Gabi. Depois você, naquele assunto lá, você procura ela. Trato, sim. Ah, tá. Então, gente, tem alguma dúvida a respeito do... Alguém perguntou sobre a gente tomar aquele adoçante, açúcar mascável, Já falamos sobre a doçurinha. Eu gosto muito da doçurinha. É um tipo de adoçante, né? Não, como tudo, tem que ser ingestão com moderação. Não pode ser, porque o produto é fitness, porque o produto é sem açúcar, porque o produto não é para comer exageradamente. Eu vou deixar, gente, quando baixar a live, eu vou deixar no feed o arroba dela, tá? O arroba dela tá no meu story também.
Tá? Quem quiser pode clicar lá à vontade. Alguma dúvida mais, gente? A Angélica, outra fiz aí, ó. Angélica, poxa vida, Angélica, quase que eu aprendi. Tem alguma pergunta, Angélica? Ah, tá. Sobre o sal. Eu vejo, Angélica, eu lembro do tal do sal. O sal. Qual que é o sal mesmo, gente? Aquele sal rosa. Sal rosa? Qual a diferença? Vai gastar mais dinheiro. Só isso. Sal tem que ser pouco, sendo rosa, sendo branco, sendo preto. Como é que é o nome Tem do que sal? ser pouco. Sal rosa do Himalaia. Ah, tá. Bobeira. Não tem mais minerais, não é aquele mineral que vai fazer você ser mais saudável. Tem outras coisas antes. Você manter uma boa rotina de exercício físico, você ter uma alimentação equilibrada, ingestão de água, sono também, muito importante. Lá na Angélica, se você ficar uma semana lá na Angélica, você perde, acho que, sei lá, é tudo assim, muito equilibrado a alimentação da Angélica Andrade. Não muito... tem necessidade. O sal rosa você pode até usar, mas entendendo que ele não tem aqueles benefícios que se vende, né? A indústria quer vender. Entendeu? Muito sal grosso aí? Olha. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma dúvida para responder? Mais alguma dúvida aí, gente? Acho que o Instagram tá mandando a live agora. Olha. Aqui, como eu tava falando, você falou que não tem muito feijão aí, Janaína? Então, gente, arroz, feijão pode. As quantidades que importam, né? Só um pouquinho. E cada pessoa é de um jeito, tá? Tem pessoas que não se adaptam muito bem ao feijão. Feijão, por exemplo, é algo que é interessante você fazer o remolho dele. Aí você bota de molho, faz um remolho umas 10, 12 horas para tirar o fitato. Fitato é o que deixa a gente com a barriga estufada depois que come feijão. Ah, é? Eu acho que é por isso que o carro centro de Bahia. Isso. Eu vou Nossa, ela tem muito. Deixa de molho, troca a água, bota de molho de novo para ver, né? Grãos em geral, né? Grão de bico também. Então, gente, tem mais pergunta aí? Vamos perguntar, gente. Vamos entrando, vocês. Em vez de. Vamos. Elas entram, saem assim mesmo. Depois entra em contato comigo. Então, os enlatados, já deu para perceber aí que tá fora. Não. Gente, até a própria. Como é que é o nome, gente? Que põe no macarrão? Com marola. O marola tem açúcar, então você não pode esperar mais nada, então. O marola tem açúcar. Grão de bico come muito, isso. Mas assim, tem pessoas que não têm essa distensão abdominal. Outras pessoas sim. Então, cada pessoa precisa de um profissional para avaliar, né? Um nutricionista, no caso, essa parte alimentar. O endócrino, né? O médico sabe um pouco, mas para fazer dieta tem que ser nutricionista. Tá bem? Acho que a gente pode encerrar e deixar elas perguntarem depois, porque aí tá. Então, gente, vocês podem entrar no feed e vocês podem fazer as perguntas, tá, gente? E entrar no @ dela. E para vocês querem fazer tratamento de glicose, tireoide, emagrecimento. O emagrecimento pode entrar, chamar no @. Agora vocês já conhecem. E aí, Janaína, gostou? Obrigada, Janaína, você vai fazer o tratamento com ela online, tá? Você vai fazer online, em nome de Jesus. Você vai casar magra, em nome de Jesus. Isso aí, Janaína, casar tá nos trinques. Tá bom? Então, gente, a gente fica por aqui. Um beijo. Tá? Um beijo e eu quero agradecer. Precisa agradecer. Gente, a Josi também. A Josi mora em Bananal. Se quiser fazer com ela online também, tá? É só entrar. Nós vamos ficar, em nome de Jesus, vamos ficar fitness. Tá, gente? Fica com Deus. Tem que ter o espiritual sempre na frente de tudo. A parte emocional também muito importante. E o corpo também é importante. É templo do Espírito Santo, né? Então, se você não cuidar do seu corpo, você já não tá obedecendo aí. Para você ver, Daniel, na Bíblia, ele se cuidou.
Daniel, quando ele chegou na presença do rei, ele chegou fit, ele chegou magérrimo, ele chegou bonito, entendeu? Porque assim, quando a gente fica magro, é outra coisa. Até a cara da gente muda, Faz entendeu? consulta online, Anjo. Pode mandar lá que tô te esperando. Você morar na Bahia... Não, BH, Belo Horizonte. Ah, é? Gente, depois dessa a gente encerra, porque... Nossa, gente... Eu e minha paciente é terrível, mas ó, vamos dar um jeito. Um beijo Não, pra gente, vocês. porque eu tenho muitos seguidores da Bahia e foi mal, gente. Desculpa aí. Um beijo, fiquem com Deus. A corpo, alma e espírito. O Gilda é sempre muito espiritual. Sempre. A Gabi tá rindo. Mas vou pegar a parte do corpo, hein, Gilder? Tô de olho em você. O Gilda é meio assim, estranho e sinistro. Então, gente, é isso aí. Online, pode fazer online. Na hora que benção, não vai precisar sair de casa, não vai precisar pagar passagem, não vai precisar pagar Uber. No conforto do celular. Consulta. Então aí, corre lá no meu story, que eu vou mandar os arroba tudo pra vocês. Tá bom? Ó, fiquem com Deus. Beijo. Eu vou radar só aí na janela aí, pra ver quem tá chamando. Depois dessa fecha. Vamos, ó, que Deus abençoe cada um de vocês, que foi muito bom estar aqui com a doutora Sara, né? Vocês sabem que eu brinco muito, mas que Deus abençoe. Eu creio que a gente vai emagrecer com saúde. Eu, em nome de Jesus, eu tenho certeza. Só quando Jesus voltar, que eu vou abandonar ela. Só isso, só quando Jesus voltar. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Amém, gente? Tchauzinho.